Olha, a principal representante da comunidade judaica no país, a Confederação Israelita do Brasil, disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, usa narrativas bíblicas para demonizar Israel e os judeus. A CONIB afirma que o ministro estimula o antissemitismo e o discurso de ódio. A confederação pede ainda ao governo brasileiro equilíbrio e serenidade para que não importemos o trágico conflito do Oriente Médio para o nosso país. A crítica é em referência a uma publicação do ministro em que ele comenta a chegada do grupo de brasileiros que estavam em Gaza. Na publicação, Flávio Dino cita Herodes, rei judeu apoiado pelo Império Romano, que, segundo a narrativa bíblica, teria mandado matar crianças, obrigando os pais de Jesus a fugir para o Egito. Em seguida, o ministro escreve, abre aspas, que o Brasil seja esse Egito bíblico para as crianças que vi descerem a escada do avião ontem à noite e que os Herodes, todos eles, parem de massacrar as crianças, todas elas. Fecha aspas. Em resposta, o ministro Flávio Dino disse à CNN que falou em proteger todas as crianças e que reitera o que escreveu. Sobre Herodes, o ministro da Justiça disse que foi imposto por Roma contra os judeus. Abre aspas. Lembro que Jesus era judeu. Assim, acredito que o problema se situa mais nos terrenos histórico e teológico, que ajudariam na correta interpretação do que escrevi. Fecha aspas. Vou voltar agora com o Pedro Venceslau, que tem apuração. Pedro, a postagem do ministro foi adequada para o momento? Não foi uma mensagem adequada justamente no momento em que há uma tentativa da comunidade judaica em São Paulo de reaproximação com o presidente Lula e também do presidente Lula em se reaproximar da comunidade judaica. Foi uma citação bíblica que irritou demais a CONIB e a CONIB agora vai talvez rever essa decisão de se reaproximar do presidente. A gente vem percebendo que o presidente mudou um pouco o tom em relação à questão da guerra em Israel. Ele estava mais com uma posição mais amena em relação aos dois lados, uma posição mais equilibrada, apesar de ter uma posição histórica pró-Palestina. Depois que os brasileiros saíram de Gaza, parece que o presidente mudou um pouco a sua estratégia. Vamos ver os próximos capítulos. Vinícius Poit, a mensagem, ela foi adequada? Totalmente inadequada, Leandro. Eu fico me perguntando, ministro Dino, não tem outras coisas para a gente resolver aqui no país, a guerra contra o tráfico, a situação do Rio de Janeiro, a situação de alguns estados do Nordeste, como estava o Rio Grande do Norte, né? O problema, a GLO colocada nos portos e aeroportos aqui de São Paulo, do Rio, para que como a CONIB disse no último trecho ali, para que vai trazer esse conflito existente lá na faixa de Gaza entre os Palestina e Israel para o Brasil? Ué, vai importar o conflito, ministro? Para que fazer essa provocação, Leandro? Eu fico me perguntando. E ainda utilizar a Bíblia. Ainda utilizar um trecho bíblico. E para mim ficou pior porque ele faz uma provocação, beira um pouco de infantilidade na provocação, sendo que a gente quer paz, sendo que eles mesmos sempre pregaram a paz, agora parece que estão mudando de lado. Beira a infantilidade, sendo que isso não é prioridade para a gente resolver nesse momento. A gente tem conflitos internos de violência e de guerra civil, praticamente, que vive o Brasil, com o número de mortes para 100 mil habitantes aqui no país, com o número de assassinatos no Brasil beirando 40, 50 mil por ano. E pior é que a hora que a CONIB reagiu, o ministro faz um outro tweet, quase que assim... Não, pera lá, não era bem assim, tava querendo dizer que era todas, viu? Não estava dando indireta sobre os mortos na Palestina, as crianças e os bebês, eram todas. Parece que ele dá uma recuada, não era bem assim, estava brincando, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Isso é para deixar claro, Leandro, porque a gente vem falando dessa guerra, tem que separar muito o Hamas do que está acontecendo com os palestinos. Eu acompanho os dois lados, o Hamas não, tá? Israel e os palestinos. Né, um fotojornalista, o Motaz, que mandaram aqui, que mostra o que está acontecendo lá, as crianças, os bebês. Ninguém aprova aquilo ali, gente. Quando a gente condena o Hamas, não quer dizer que a gente acha que está tudo bem aquele monte de civil morrendo e em decorrência da guerra, do Israel indo lá atrás do Hamas. Só para deixar claro isso. Ninguém quer ver aquela guerra se prolongar. A gente quer que aquilo se resolva. Infelizmente, o ministro Dino e o Lula não contribuem em nada para isso. Larissa.
Olha, eu acho que na minha humilde condição de jornalista, não cabe a mim dizer se o ministro da Justiça ou o presidente da República devem ou não se manifestar sobre um determinado assunto. Eu acho que a gente está falando de um conflito que está mobilizando o mundo inteiro, é absolutamente natural que o presidente Lula, como um chefe de Estado, apresente a sua posição. Eu posso concordar com ela ou posso discordar, é a posição dele, é a opinião dele, já vinha sendo manifestada internamente.